Vamos lá, galera. Fala, galera. Tudo bom? Vamos para o primeiro exemplo agora, tá? Presta atenção aqui. Ó. Exemplo 1. Um caminhão parte de A, da cidade A, às 13 horas. E chega a B às 17 horas. Sabendo que a distância entre as cidades é igual a 240 km, qual é a sua velocidade? Calma aí. Às vezes, em alguns momentos, é necessário que você desenhe para você ter uma visão maior. Tudo bem? Presta atenção aqui. Ó. Saiu de A. Ó, saiu de A. Chegou a B. Tudo bem? Saiu de A que horas? Saiu de A às 13 horas. Então, se ele saiu de A, se ele saiu de A, então o tempo inicial está em A. Então, ó. 13 horas. E chegou em B no tempo final, né? Às 17 horas. E ele falou que este percurso foi de 240 km. Preste atenção aqui. Aqui ele não dá a posição inicial nem a posição final, tá? Mas ele fala que essa diferença foi de 240 km. Ele não fala explicitamente no problema, mas ele fala que a distância entre A e B, entendeu? É igual a 240. Não importa se ele saiu do 10, da posição 10, e chegou na posição 250. A diferença é 240. Não importa se ele saiu da posição 0 e chegou na 240. Ou se ele saiu na posição 300 e chegou em 540. Não importa. O que importa, ele fala que essa variação de posição foi de 240. O que diz a fórmula, né, da velocidade média? Aqui, ó. Velocidade média é igual a razão entre variação de posição sobre a variação de tempo. O T aqui é minúsculo, tá? Para não confundir com o T da temperatura. Variação de posição. Daqui até lá variou quanto? 240. E aqui embaixo, final menos o inicial, ó. Tudo bem? Eu poderia fazer a conta direto, mas estou fazendo a conta baseada na fórmula, tá? Baseado nisso aqui, ó. Tudo bem? Estou me baseando nisso aqui, hein? Tá show de bola? Tranquilo? A variação aqui foi uma só, tá? Então vai ficar 240 dividido por 4. É divisível por 4? Lembrando lá da divisibilidade, tá? Olha como é que a matemática entra e ela é importante. Importante! 40 é divisível, então o número é 240 por 4 vai dar 60. 60 o quê? Lápis? 60 flamengos? 60 bananas? Não! Não! Vem comigo, vem comigo! Qual é a grandeza, neste caso, neste exemplo, da variação de posição? Quilômetro. E qual é a grandeza da variação de tempo? No intervalo de tempo? Hora. Observe que é quilômetro barra hora. Quilômetro por hora. Tudo bem, então? Vou mostrar mais um exemplo daqui a pouco. Vem comigo. E até o segundo exemplo. Bom, show de bola? Vem comigo. Tá gostando? Vem comigo. Um corpo percorre a primeira metade de um percurso de 240 km com velocidade de 60 km por hora. Show? E a segunda metade com 120 km por hora. Qual foi a velocidade média total? Então calma aí, vamos parar para pensar. Ó. Este é o trajeto, tá?
ele fala que na primeira metade, ó, se o total vale 240 quilômetros, então a metade, ó, a metade vale 120 e a outra metade vale 120. Então ele fala, ó, dentro de um trajeto de 240 km, ele percorreu a metade dele com a velocidade de 60 km por hora. Então, neste primeiro percurso, a velocidade dele, ó, velocidade 1, foi de 60 km por hora. E na segunda metade, a velocidade foi 120 km por hora. O que ele pede é qual é a velocidade média total. Ó, presta atenção, hein? Tem muito aluno, muitos são os alunos que fazem assim, ó. Ah, é média? Pô, a média na matemática é o somatório dividido pela quantidade. Somam-se as duas médias, né? As duas velocidades, divide por 2, que são duas. Mas você vai ver que está errada. Tudo bem? Está errada. Esse tipo de processo está errado, tá? Então cuidado, hein? Não é assim que faz. Calma aí. Na primeira metade ele percorreu 120 km. Mas aqui ele fala que a cada 60 km ele percorreu 1 hora. Presta atenção. Se a cada 1 hora ele percorreu 60 km, em 2 horas ele vai percorrer quantos quilômetros? 120. Então aqui, ó, entenda bem, ó. Velocidade média é igual variação de posição sobre variação de tempo. Tudo bem? Show de bola ou não? Hã? Não? Preste atenção para você entender como funciona, hein? Então observe que tem que ter o tempo. A variação de posição a gente até tem. Começou aqui, vou chamar de A, tá? Terminou aqui. Quantos quilômetros ele andou? O problema diz que ele andou 240 quilômetros. Show de bola. Então, 240 dividido por... A pergunta que ele faz é qual foi o tempo, né? Qual foi essa variação de tempo? Se ele começar aqui do zero, ó, se ele começa aqui, o tempo é zero. Né? Imagine que fosse zero. Aí vai chegar no B, e aí, como? Observe que aqui não aparece o tempo. Mas aí você tem que dar um cálculo, né? Um cálculo básico para entender. Tudo bem? Aqui, ó. 1 hora ele andou 60 km. Se o percurso primeiro foi 120 km, aqui, ó, se você quiser fazer, você pode fazer como regra de 3. Ó. 1 hora ele andou 60 km. Se ele andar 120 km, ele vai andar quanto? 2 horas. Então nesse primeiro percurso aqui, um T1 foi de 2 horas. Tudo bem? Se você quiser também, ele quer a velocidade média total, tá? Então vai ser a posição total por tempo total. A posição total é isso aqui tudo, ó, 240. Agora nós temos que achar o tempo total. Achamos o primeiro trecho, foi de 2 horas. Agora vamos achar o segundo trecho, tá? Calma aí. A velocidade foi de 120 km por hora. Só que ele andou 120 km. O que significa essa velocidade? Que a cada 1 hora ele anda 120. Calma aí, se ele só andou 120, então neste trecho ele percorreu no tempo de 1 hora. Calma aí. No primeiro trecho, 2 horas. No segundo trecho, mais 1 hora. Qual foi o total de tempo? 3 horas. Então, dividido por 3. 240 dividido por 3, você vai ver que vai dar 80. 80 o quê? Laranjas? Não! Não! Qual é a primeira grandeza? Qual é a primeira grandeza? A grandeza da posição está em quilômetro. E a segunda grandeza está em hora. Então vai ser quilômetros por hora.
Esta vai ser a resposta. Então cuidado, que não é a média das velocidades, tá? Como muitas pessoas falam por aí, como a maioria dos alunos acham que deve-se fazer isso. Não, não é. Show? Agora eu vou falar mais de 2 exercícios interessantíssimos para você entender bem e fecharmos essa primeira parte de velocidade média, tá? Até o outro vídeo.